Oi, tudo bem? Então, só passando para avisar que o bruto desse vídeo acabou ficando muito longo e eu imaginei que talvez pudesse ficar cansativo e maçante para vocês. Então, eu decidi separar esse vídeo em duas partes. A primeira parte vai ser a análise sem spoilers e a segunda parte vai ser a análise com spoilers. Além de que editar no celular é um inferno e meu celular tá começando a travar. Então é isso. Logo logo eu posto a parte 2. Tenha um bom vídeo e bom proveito. Espero que goste. Uma criança que, quando tinha apenas 4 anos, teve sua família brutalmente assassinada. Pai, mãe e irmão foram mortos violentamente a facadas e tiveram seus rostos pichados com tinta preta. A criança também foi atacada, mas sobreviveu. E 20 anos depois, ela tenta levar uma vida próxima do normal. Essa é a história de Victoria Bravo, uma mulher no escuro. Victoria tenta levar uma vida no dia a dia próximo do normal. Embora devido ao seu passado e aos acontecimentos traumáticos, isso não seja muito fácil e o seu ciclo social seja bem limitado. Tendo como únicas pessoas próximas a sua tia, um amigo que ela fez pela internet depois de muita terapia e o seu psicólogo. E mais pra frente ela também vai ter um interesse amoroso, que vai ser um cara que ela conheceu no café. O curioso desse livro, que já vai te chamar a atenção desde o início, é que logo que você começa a ler, você vê uma carta do ponto de vista do assassino da família da Vitória. E dá pra perceber pelo que ele escreve que ele ainda observa ela e que, pelo que ele escreveu, ele é uma pessoa próxima dela. Então, vamos estar entre Victoria, rodeada dessas poucas pessoas que é próxima, e tentar descobrir qual deles é o assassino. Na época do ocorrido, o seu assassino, também conhecido como Santiago, um jovem de apenas 17 anos, se entregou para a polícia com as mãos ensanguentadas e confessou o crime e ficou conhecido como pichador nos jornais. Só que como era o primeiro crime dele, e vocês sabem que o sistema do Brasil, né, é foda, e desde então não se sabe mais notícias dele. Enfim, o livro já começa nos apresentando a Victoria e o seu amigo Arroz. Eles meio que cultivaram um estranho hábito de visitar casas de família e tentar observar a vida de como a pessoa vive, coisa do tipo. É uma forma de diversão dos dois, embora seja meio esquisita. Eles fingem que são um casal, vão na casa, olham e imaginam como a pessoa pode ter vivido. Isso pra Victoria tem um certo simbolismo porque ela pensa como seria ter vivido uma vida e uma família normal. E o Arroz, ele é um cara meio esquisito e ele é o típico cara amigo da friendzone. Ele força totalmente a barra pra cima da Vitória e fica sempre tentando dar umas investidas. E ele acaba até forçando um beijo com ela, que faz ela meio que se afastar dele por um tempo. O outro personagem que somos logo apresentados é o seu psicólogo, o Dr. Max, que é o seu novo psicólogo já faz algum tempo. E, obviamente, uma das únicas pessoas que ela consegue se abrir totalmente e falar o que pensa e o que sente. Inclusive, a amizade dela com o Arroz foi justamente por causa do Dr. Max, que a incentivou a tentar se socializar novamente. Então, ela conheceu o Arroz pela internet e ele virou seu amigo desde então. E o psicólogo é super de boa, ele sempre incentiva a Vitória a tentar se socializar ainda mais, ter relacionamentos amorosos e coisa do tipo. A tentar recomeçar e a tentar realmente viver sem ser assombrada pelo passado. O que, obviamente, na prática não é muito fácil. Ele até levanta o assunto sobre um cara que a Vitória já comentou ter se interessado e incentiva ela a conhecer ele também. Pelo menos um pouco mais. E assim somos apresentados ao terceiro personagem, o Jorges. E sim, esse é o nome dele. Jorges é um escritor que vai todo dia na cafeteria onde a Vitória trabalha. E ele aparentemente também parece demonstrar interesse por ela e dá algumas investidas, até que um dia ele chama a Vitória para o encontro e ela aceita. Lá ele fala muito sobre a vida dele, que ele morava em Londres, que viveu um amor, só que não deu muito certo e depois ele veio pro Brasil. Mas que no fim tudo parecia estar destinado a conhecer ela. E quando ele pergunta mais sobre ela meio que joga na cara dele todas as verdades, todos os traumas e meio que tudo que ela viveu. E ele, obviamente, fica um pouco assustado, mas compreende. E ela sente um certo alívio depois de ter contado isso pra mais alguém além do seu psicólogo. Só que ela meio que fica tipo, cara, fudeu, esse cara nunca mais vai querer olhar na minha cara na vida dele. Mas pelo menos eu consegui desabafar com alguém. Depois de tudo isso, Victoria vai visitar a sua tia Emília, que foi a parente que a acolheu depois de todo o ocorrido na casa de repouso. E ela é realmente a única pessoa verdadeiramente próxima da Vitória e com a qual ela tem um laço afetivo. Porque é a única pessoa que a acolheu e sabe o que ela viveu em todo aquele momento de terror.
Ela é extremamente religiosa e ela sempre põe o papo em dia e a tia abençoa todos os dias e coisa do tipo. Enfim, depois disso, Victoria vai para o seu apartamento, mas meio que estranha que sua porta está entreaberta. Está completamente destrancada, na verdade. E entrando lá, o terror do seu passado realmente, verdadeiramente volta a assombrá-la. Seu ursinho de pelúcia branco, que simboliza sua infância e aquela época que a conforta, está pichado de preto, e também pichado de preto na parede do seu quarto está "Vamos brincar?". Em desespero e totalmente em pânico com isso, a Victoria meio que não raciocina muito e pinta a parede em vez de chamar a polícia e ter essa prova concreta. E ela meio que se isola completamente de todo mundo, fica trancada no apartamento por uns 2 ou 3 dias sem atender nem falar com ninguém. E aí, novamente, nós temos uma carta no ponto de vista do assassino, que fala que o jogo começou. Que deixa claro que ele realmente tem alguma motivação por ter deixado ela viva e agora quer brincar com ela. Em um jogo muito sádico. E novamente reforça que é uma das pessoas que é próxima a ela. Porque ele fala: Victoria não reagiu como eu pensava. Movidas algumas peças, esperei que ela perdesse o controle, se sentisse indefesa e me procurasse na mesma hora. Não foi o que ela fez. Por um lado estou decepcionado, por outro, orgulhoso. Gosto de desafios, gosto que ela quebre minhas expectativas. Torna tudo mais excitante. Finalmente, as engrenagens estão girando. Não posso ter pressa. Esperei 20 anos, preparei tudo. Não vou meter os pés pelas mãos. Pego o telefone e ligo para o celular dela. Não espero que atenda, mas é importante que saiba que estou por perto, que me importo com ela e que pode contar comigo. Faz parte do plano. Depois disso, devido ao dia de sumiço da Victoria e as ligações não atendidas, a porta dela meio que ela presencia alguém se aproximando, só que obviamente ela não consegue ver. A pessoa se afasta e ela pega a faca, abre a porta e vê um cara de costas pegando o telefone. Ela se aproxima e dá uma facada nele, mas logo em seguida ela vê que é o seu psicólogo Max e que ele só estava preocupado e tinha ido atrás dela. Embora isso seja meio estranho e ultrapasse a linha do profissional, ele realmente parece ser um amigo dela e alguém próximo. E então, ele a ajuda e pede para ela ir à polícia, e ele vai junto com ela, onde ele faz questão dela ir com o mesmo delegado que resolveu o caso dela 20 anos atrás, pois ele compreenderia melhor a situação. Só que o próprio delegado fala que como ela apagou as provas do quarto, ele não pode fazer muito por agora. A Victoria obviamente fica muito frustrada, o psicólogo até tenta consolar ela, mas então ela volta para casa e espera que o policial lhe traga notícias sobre o pai de Santiago, porque ele ficou de tentar achar o novo endereço dele e o número de telefone para ver se ele saberia dar mais informações para ela. Enquanto isso, ela tenta voltar à rotina dela de trabalho e ela encontra novamente o Jorge lá. Ela imaginou que talvez ele nunca mais quisesse nem voltar na cafeteria depois do ocorrido. Só que ele fala que entende e só ficou chocado porque, né, foi um acontecimento muito forte, mas que ele realmente se interessava por ela e queria sair novamente com ela. E ela acaba aceitando e ela vê que ela se sente muito confortável perto dele e coisa do tipo. E eles começam a desenvolver um relacionamento. Ela também volta a falar com a Rose porque depois do ocorrido ela queria instalar câmeras na casa dela e ela sabia que ele conseguiria arranjar essas câmeras e instalar para ela com mais facilidade. E o Arroz se mostra bem incomodado quando ele percebe que ela está interessada em outro cara e coisa do tipo, mas enfim, né? Acontece. Ele se preocupa e pergunta o porquê daquelas câmeras e coisa do tipo, só que a Victoria ainda não se sente preparada para se abrir com ele e acaba falando que não quer falar sobre isso. Ele então fica meio triste, mas compreende, e o livro assim vai se desenrolando um pouco. Até o ponto que o policial liga para Victoria e diz que conseguiu informações sobre o pai de Santiago, e ela vai atrás do pai dele com o seu psicólogo. O pai de Santiago leva ela lá para o antigo quarto dele e entrega para ela um diário, que ele disse que um dia simplesmente recebeu ele no correio e que estava escrito que era para ser entregue para ela, mas que ele nunca mais teve notícias do filho, que depois de sair da prisão até morou com ele por um certo tempo, mas depois saiu de casa e simplesmente sumiu. E também pede para Victoria não procurar mais ele, porque ele quer simplesmente tentar recomeçar a vida. Porque quando esses crimes acontecem, querendo ou não, a família da vítima e do assassino são afetadas e as pessoas meio que atacavam muito ele. Embora ele não tivesse culpa pelo crime, ele meio que por escada foi pegando nesse efeito dominó.
Então a Victoria pega esse diário e não conta pra ninguém e nem mesmo pra polícia, porque senão eles iriam recolher aquilo como prova e ela não poderia descobrir mais sobre o Santiago. E de início o diário parece super normal, é tipo só relatos de uma criança tentando recomeçar porque ele perdeu a mãe, o pai trabalha e é meio ausente e ele é uma criança solitária. Mas depois ele começa a se envolver com dois garotos da escola dele que são um tanto problemáticos. Vale ressaltar que eu ainda não tinha ressaltado que essa escola que ele vai é a escola que os pais da Victoria eram donos. Enfim, esses amiguinhos que ele faz é o Igor e o Gabriel. E desde o início a gente já vê que eles não são lá muito boa influência. Eles até não se dão muito bem de início, mas um dia eles chamam ele para fazer uma pegadinha, colocando giz no ventilador e pedindo pro professor ligar e coisa do tipo. E depois essas brincadeirinhas deles vão se agravando. Um dia eles chamam até o Santiago para pichar o muro de uma vizinha que ele até gosta, mas como ele quer se entrosar, né, ele vai junto com eles. E eles vão lá ver o gatinho dela e simplesmente decidem pichar o gato. Até aí, né, já é escroto o suficiente, só que quando a gente menos percebe, o gato começa a agonizar e até mesmo o próprio Santiago estranha. E os amigos dele falam, é que a gente colocou ácido na tinta spray. O Santiago também fica meio chocado e perturbado com isso, mas depois que os amigos dão um spray pra ele e falam que ele tá agora no grupo, ele meio que fica meio culpado pelo gato, mas não liga tanto, fica feliz que agora tá entrosado. Ele também conta sobre ter um crush numa garota lá chamada Rayane, e que ele acha que vai beijar ela porque tá empolgado que eles estão numa brincadeirinha de verdade ou desafio. Só que aí o amigão Igor dele talarica o moleque. Ele fica chateado, obviamente, e sai pra chorar num canto. Aí ele conta que uma garota se aproximou, consolou ele e depois deu um beijo nele. E esse garoto ficou apaixonado e obcecado por ela. E meio que depois desse trauma dos amigos serem talaricos, né? Ele mantém esse segredo e ele dá o codinome para essa garota de Rapunzel. A Victoria fica intrigada com isso, só que ela não consegue ter mais informações porque simplesmente as páginas do diário não estão completas. Ela conta e reconta as folhas e vê que está faltando algumas. Provavelmente foi o pai de Santiago que arrancou. Ela até tenta ligar para ele e falar com ele, só que ela não obtém resposta. Até que no dia seguinte a gente descobre o porquê. O pai do Santiago foi encontrado morto, assassinado. Só que a polícia não acha nenhuma prova de que pode ser o Santiago, mas já começam a investigar mais sobre o caso. Eles só sabem que o pai de Santiago ultimamente estava meio perturbado, segundo o relato da sua esposa. E novamente chegando em sua casa, ela abre a porta, só que dessa vez ela encontra algumas cartas deixadas no chão do seu apartamento. Obviamente de início ela fica meio chocada, só que são cartas de Santiago e ela começa a ler. O que me incomoda é que ela pediu para instalar essas câmeras. Eu achei que ela ia instalar uma câmera na porta dela, lá da frente, coisa do tipo, mas não, ela só instalou dentro de casa, então ela realmente não dá pra saber quem é e pela câmera ela só vê o papel entrando por debaixo da porta. Nessas cartas, o Santiago começa a relatar sua relação com a Rapunzel. E a gente vê que essa relação é meio que escondida, ela evita falar com ele próximo de pessoas e coisa do tipo. E um belo dia chama ele pra ir na casa dela, ele mexe pro pai dele e vai lá e acaba tendo relações com ela. Então Victoria percebe que, de certa forma, muito provavelmente, a Rapunzel e a sua relação com Santiago está interligada com a morte de seus pais. E mais lá pra frente também, no interrogatório, o seu policial acaba perguntando sobre uma outra tia dela. E isso deixa ela totalmente chocada, porque ela nunca tinha ouvido falar nessa tia, que era a irmã mais nova de seu pai. Essa personagem é a sua tia Sofia. E Victoria se questiona porque ela nunca ouviu falar nessa tia e nem quando aconteceu o que aconteceu, a tia sequer fez questão de procurar eles. É realmente algo muito suspeito.